O preço dos aluguéis disparou no Brasil nos últimos 2 anos, com um aumento de 16,55% no ano passado, 2022, e de mais de 16% no acumulado de 12 meses até novembro de 2023. Mas o que levou a esse aumento? E quais são as perspectivas para 2024? É o que nós veremos nesse vídeo. E para você que está chegando agora no canal, meu nome é Fabrício Bragato e aqui nós falamos sobre o mercado imobiliário de uma maneira simplificada para você que quer investir no mercado imobiliário ou quer apenas realizar o sonho da sua casa própria. Para a gente poder avaliar o que aconteceu no Brasil nos últimos anos e que levou a esse grande aumento no valor dos aluguéis e também poder projetar o que deverá acontecer em 2024, iremos analisar o relatório mais recente do índice FIPE-ZAP para locação residencial. Para quem não conhece, o índice FIPE-ZAP mede o preço médio dos aluguéis e dos imóveis em 25 cidades brasileiras, com base em anúncios de imóveis na internet, o que nos dá informações relevantes acerca do desempenho do mercado imobiliário brasileiro. E aí vale lembrar que no Brasil nós temos poucos índices que falam sobre o mercado imobiliário, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, onde nós temos dezenas de indicadores específicos para o mercado imobiliário. Então, considerando que nós temos poucas opções no Brasil, essa daqui é uma que eu considero bastante nas minhas análises. E eu vou deixar o link para esse relatório no primeiro comentário desse vídeo. Aqui nós temos tanto a variação mensal de novembro e outubro, mas vamos direto aqui para o acumulado de 2023 e para a variação anual, que considera os últimos 12 meses, ou seja, de dezembro de 2022 até novembro de 2023. Aqui nós vemos que, considerando somente 2023, o aumento no preço dos aluguéis foi de aproximadamente 15%, ou seja, quase 4 vezes mais do que o valor da inflação. E olhando a variação anual, a situação é praticamente a mesma. Quando nós olhamos os resultados por número de dormitórios, fica claro algo que eu sempre digo nos vídeos aqui do canal. Imóveis menores tendem a ter uma maior rentabilidade do que imóveis grandes. E aqui a gente consegue ver que o aumento dos imóveis de um dormitório foi de 18,79% nos últimos 12 meses, enquanto imóveis de 4 dormitórios ou mais subiu 12,59%. É óbvio que o aumento de 12,59% é bastante significativo, principalmente quando a gente está falando de imóveis mais caros. Mas, quando a gente compara com o aumento que imóveis de um dormitório tiveram, essa diferença é de praticamente 1/3. Logo, a minha opinião é de que vale mais a pena você ter vários imóveis menores do que ter apenas um ou dois grandes. E aqui temos um indicativo de onde um imóvel para locação tende a ser mais rentável. Mas não é somente isso que deve ser considerado. Até porque aqui nós temos uma fotografia de um determinado período e diversos outros aspectos devem ser considerados, como por exemplo, o valor desse imóvel e o bairro onde ele está localizado, além de diversos outros aspectos que eu sempre menciono nos vídeos aqui no canal. Então por isso vale muito a pena você já ir deixando sua curtida nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no mercado e principalmente aprender como analisar boas oportunidades que podem surgir para você. Continua comigo que daqui a pouquinho eu vou falar sobre as perspectivas para 2024. Aqui nesse gráfico nós temos a evolução nos preços dos aluguéis e de venda dos imóveis. Notem que o preço dos aluguéis costuma acompanhar a evolução no preço dos imóveis, ficando na maior parte do tempo até abaixo do aumento no preço dos imóveis. Contudo, essa dinâmica se inverteu em 2022, quando o preço dos aluguéis começou a subir muito mais do que o próprio preço dos imóveis. E essa situação perdura até hoje. E com relação a isso, eu posso elencar alguns dos principais fatores que influenciaram nessa dinâmica de preços em relação a preço dos imóveis e preço dos aluguéis. E o principal deles é a alta inflação que nós tivemos no período ali de 2021, final de 2021 e 2022, o ano inteirinho, e perdurou inclusive até o ano de 2023. E aqui a gente consegue ver a evolução do índice FIPE-ZAP
em relação a outros indicadores do mercado, que no caso é o IPCA, nessa linha laranja, e o IGPM, que é um dos principais índices que reajustam os preços dos aluguéis no Brasil, com a linha roxa. E olha que interessante essa dinâmica. A partir do momento que o IGPM começou a cair, o preço dos aluguéis começou a subir bastante. E hoje ele está praticamente constante aqui nesses aumentos, desde a metade do ano passado. E o que esse gráfico mostra pra gente? Lá durante a pandemia, nós tivemos muitas renegociações de contratos, né? Muitos contratos não foram reajustados, então tudo isso fez com que o valor dos aluguéis permanecesse relativamente estável aqui entre os anos de 2020 e de 2021. Mesmo com uma alta inflação que nós tivemos, né, onde em 2021 chegou a atingir mais de 35% o IGPM anualizado. Depois que passou essa fase da pandemia e o mercado voltou a se recuperar, principalmente no ano passado, e à medida que as restrições da pandemia foram diminuindo e a vida foi retomando uma certa normalidade, os donos dos imóveis não tinham mais por que ficar segurando o valor do aluguel e passaram a reajustar os seus contratos. E como eu disse, grande parte dos contratos de locação são reajustados pelo IGPM, que ainda assim estava bastante alto. Isso fez com que muitas pessoas rescindissem seus contratos de locação, que acabaram ficando muito caros. E é óbvio que essas pessoas precisavam morar em algum lugar e foram procurar outras casas, apartamentos para viver. Isso trouxe um aumento na demanda por imóveis de aluguel, que por consequência trouxe um aumento no preço desses aluguéis. Isso explica muito bem o que aconteceu em 2022 e parte do que está acontecendo agora em 2023. A outra parte do que aconteceu agora em 2023 eu expliquei no vídeo da semana passada, que eu inclusive vou deixar o link para ele no final. E se você ainda não assistiu, vale muito a pena conferir esse conteúdo assim que você terminar de assistir esse vídeo aqui. Bom, resumindo o que eu falei na semana passada, devido às altas taxas de juros e uma série de outros fatores, nós tivemos uma queda na venda de imóveis no Brasil. Mas essas pessoas que optaram por não comprar o imóvel naquele momento, tiveram que morar em algum lugar. E aí acabam indo morar de aluguel na maior parte das vezes. E para quem está comprando um imóvel para investir, principalmente em aluguel, esse gráfico é muito interessante. Porque na linha verde, a gente tem a evolução na rentabilidade dos aluguéis desde 2008 até hoje, comparando com a taxa de juros real. Isso mostra o quão estável é o mercado imobiliário em relação até mesmo à rentabilidade real da renda fixa, porque essa linha roxa considera a rentabilidade da renda fixa subtraída da inflação no período. Ou seja, o mercado imobiliário traz uma boa rentabilidade com uma maior estabilidade. E aqui, novamente, a rentabilidade pelo número de dormitórios, onde os imóveis com 1 e 2 dormitórios têm rentabilidade bastante superior aos de 3, 4 ou mais dormitórios. Bom, mas quais as perspectivas para 2024? Bom, considerando o que eu expliquei no vídeo anterior sobre as perspectivas positivas para a venda de imóveis no ano que vem, a tendência é que esse grande aumento no preço dos aluguéis não deva perdurar, porque além disso, nós temos uma inflação que está bem controlada. Inclusive, o IGPM está negativo esse ano. Logo, nós não devemos ver grandes reajustes nos preços dos aluguéis. Mas isso não quer dizer que nós devemos ver uma deflação nesses preços. É bem possível que ele caia para um patamar de maior estabilidade, assim como aconteceu em anos anteriores, principalmente depois de 2018, como a gente consegue ver nesse gráfico que está aparecendo para você na tela. E antes de eu trazer alguns comentários adicionais, comenta aqui embaixo você também o que vocês esperam para o preço dos aluguéis no ano que vem e também para o preço dos imóveis. O que você pensa do mercado imobiliário como um todo? Para os influencers de finanças que dizem para você que é melhor morar de aluguel do que ter sua casa própria, respondam a esse raciocínio lógico. Todos nós precisamos de um lugar para viver. Isso não tem como rebater. De acordo com o Censo da Moradia realizado em 2021, 70% dos brasileiros vivem em imóveis próprios. Mas o que aconteceria se esse número fosse invertido e 70% dos brasileiros vivessem de aluguel? Será que ainda assim morar de aluguel
valeria a pena? Já não vale hoje, mas imagina numa situação mais extrema como essa. Qual o potencial de aumento no preço dos aluguéis numa situação como essa? Com certeza seria muito alto, mas na verdade eu até desejo que isso aconteça, porque isso vai trazer uma maior rentabilidade para nós que investimos no mercado imobiliário. E vale destacar que muitas dessas pessoas que dizem que é melhor morar de aluguel, elas têm sua casa própria. A grande maioria desses grandes influencers tem casa própria. E para você que já investe ou que deseja fazer seu primeiro investimento em imóveis, seja ele residencial, comercial ou industrial, nós aqui na Bragato temos uma equipe especializada para te ajudar nesse processo. Desde o planejamento, busca e escolha por um imóvel, passando pela análise da documentação do imóvel e das contrapartes envolvidas na negociação, até orientações extremamente importantes para quem deseja pegar um financiamento bancário. E tudo isso de uma maneira totalmente independente, uma vez que nós não somos nem corretores de imóveis e nem uma imobiliária. Para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, fale com a gente através dos contatos que estão na descrição desse vídeo. Bom pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Se vocês ainda não são inscritos no canal, façam isso agora, deixem sua curtida e compartilhem esse vídeo para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.